Olá, meus queridos alunos, aqui é Pastor Manuel, dando uma sinopse da quinta aula de administração da igreja. Hoje nós vamos trabalhar no assunto de gestão de conflitos e resolução de problemas, né? A gestão de conflitos, resolução de problemas na igreja é essencial para promover a harmonia, o entendimento mútuo e a unidade dentro da igreja. Então, aqui estão algumas práticas importantes para lidar com conflitos e resolver problemas. Em primeiro lugar, oração. Nós precisamos levar todas as dificuldades a Deus em oração, principalmente quando há conflitos e problemas a resolver. A oração pode muito seus efeitos e muitos problemas são resolvidos com joelhos no chão. Também devemos praticar uma comunicação aberta e transparente, incentivar essa cultura, né, de falar a verdade com amor, comunicação direta e transparente, onde os membros se sintam à vontade para expressar suas preocupações, ideias e opiniões de forma respeitosa e construtiva. Deve haver também, na questão de resolução de problemas, uma escuta ativa, ou seja, praticar a escuta ativa durante a resolução de conflitos, ouvindo atentamente ambas as partes envolvidas ou todas as partes envolvidas para entender as perspectivas, o ponto de vista de cada um e também as preocupações e necessidades de cada grupo. Deve haver também uma mediação, e os mediadores devem ser neutros, imparciais, para ajudar a resolução de conflitos entre os membros da igreja, promovendo o diálogo, a compreensão mútua e a busca de soluções pacíficas, conciliáveis, né? O importante não é quem tem a razão. O mais importante é o crescimento do reino de Deus, né? O entendimento entre os irmãos, é a unidade, a cooperação. Toda e qualquer ação para resolver conflitos deve ter uma abordagem bíblica, né? Então, a Bíblia apresenta alguns princípios que devem ser obedecidos. Por exemplo, a comunicação direta, né? Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, é uma comunicação direta e personalizada, pessoal, entre ofendido e ofensor. O ofendido tem a responsabilidade de procurar o ofensor e confrontá-lo, e não o contrário, né? Também o ofendido não está livre para sair falando para todo mundo mal do ofensor, mas ele deve ter a atitude certa, procurar o ofensor e confrontá-lo. Uma vez que o ofensor não lhe der ouvidos, ele poderá confrontar a mesma pessoa com duas ou três testemunhas. E, finalmente, se não conseguir resolver o assunto, deve levar para a igreja, mas não antes de falar com a liderança da igreja. Não é só chegar lá na assembleia, olha, irmãos, eu tenho um problema a trazer aqui para resolver, sendo que esse problema não passou por todas as fases de Mateus 18 e nem é do conhecimento da liderança da igreja, tá? Precisamos estabelecer alguns protocolos para a resolução de problemas, tá? Então, os problemas deverão ser resolvidos de forma direta e pessoal. Nada de resolver problemas através de conversas de Facebook, de WhatsApp, falatórios, fofocas, acusações. Essas coisas devem ser feitas de forma direta e não através de redes sociais, tá? Treinamento e capacitação, né? O pastor não é o único que deve estar
treinado e capacitado para ajudar a resolver conflitos. Também os líderes da igreja, líderes de jovens, de senhoras, devem estar capacitados, treinados para ajudar a resolução de conflitos e problemas, né? O resultado disso, o resultado que buscamos são relacionamentos saudáveis, para que haja um entrosamento e eficiência nos ministérios da igreja. Muito bem, temos que, ao resolver problemas, lembrar que temos que desenvolver uma cultura de respeito e tolerância, né? Então, temos que aprender a aceitar a diversidade de opiniões, experiências e perspectivas diferentes dentro da congregação, reconhecendo que o conflito faz parte da vida em comunidade e que diferenças podem ser uma fonte de crescimento e aprendizado. Precisamos aprender a conviver com pessoas que têm ideias diferentes, que têm opiniões diferentes, tá? Uma coisa importante também é que seja oferecido às pessoas em conflito aconselhamento pastoral para que possam se livrar de sentimentos negativos provocados pelo conflito, emoções, ódio, rancor, vingança, todos esses sentimentos nocivos à vida espiritual devem ser trabalhados, para que a igreja possa ir em frente. Então, às vezes, precisamos sentar, resolver os conflitos para que possamos avançar. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. É o que nos ensina as Escrituras. E como poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Então, quando a igreja busca o entendimento, uma unidade, ela avança. Precisamos também estabelecer na igreja algumas políticas e procedimentos, tá? São diretrizes estabelecidas para orientar, gerenciar diversas áreas da vida da igreja, tá? Então, vou citar aqui algumas áreas em que podemos elaborar políticas e procedimentos. Gestão financeira, né? Como vamos levantar os recursos financeiros, como vamos levantar as ofertas, como serão contadas, como serão administradas, né? Faremos no orçamento. Se as despesas começarem a exceder o orçamento, nós vamos reduzir despesas, nós vamos adequar o orçamento, como vamos prestar contas, quando, de que forma. Então, tudo isso envolve uma política para lidar com a questão financeira da igreja, né? Também temos que ter uma política em relação aos recursos humanos, né? Nós vamos, por exemplo, ter uma política de que nós vamos treinar todos os líderes. Nós não vamos convidar pessoas para ministérios se elas não estiverem preparadas para isso. Vamos avaliar o desempenho. Alguns ministérios poderão ser pagos, outros serão realizados por voluntários, né? Se nós formos pagar pessoas do ministério, né, como faremos em relação aos direitos sociais, às contribuições, à política de férias, né, assuntos disciplinares relacionados a obreiros, a funcionários, voluntários. Então, precisamos ter uma política para todas as coisas. Segurança da igreja, né? O que faremos para garantir a segurança durante os cultos, durante as reuniões da igreja, e quando a igreja estiver vazia, estaremos cuidando de todos os equipamentos de prevenção de incêndios, primeiros socorros, proteção infantil,
Em relação à gestão de instalações, né? Nós vamos ter uma política de como usaremos o templo, se vamos cedê-lo para pessoas que não pertencem à igreja, para realizar cerimônias de casamento, festas de aniversário, quais serão as regras para usar o templo, né? Em que dias pessoas poderão usar, enfim, como vamos lidar com as instalações que temos. Temos que ter uma política, né, de uso do templo e das instalações da igreja. Liturgia e adoração, o culto, né? Quais são as políticas relacionadas ao culto, às cerimônias religiosas, o tipo de música que a nossa igreja vai usar, o tipo de roupa que estaremos usando, né? Quais são as condições para uma pessoa passar pelo batismo, né? E participar da ceia do Senhor. Comunicação e mídia, né? Diretrizes quanto às mídias sociais, né? Quais mídias a igreja estará usando, as pessoas poderão ou não postar mensagens nos grupos da igreja, né? Como vamos usar a comunicação interna, externa da igreja, a questão da privacidade e proteção dos dados dos membros da igreja. Essas coisas exigem regras, políticas de administração, né? Assistência social e ministério pastoral, né? Procedimentos para a prestação de assistência social, né? Que condições nós vamos exigir das pessoas para prestar-lhes assistência social, como serão feitas as visitas pastorais, acompanhado, o pastor deve estar acompanhado ou não, como serão as sessões de aconselhamento, o pastor poderá ou não aconselhar senhoras da igreja sozinho, né? Então, há várias questões que precisam de uma política para que ocorram de uma maneira a contento, né? Também, como a igreja, os membros da igreja vão participar das decisões da igreja, como será feita a eleição de líderes, os nomes serão indicados por uma comissão, ou pelos membros com antecedência, será tudo feito na hora da eleição, como é que vai ser feito, né? Então, temos que estabelecer normas de procedimento ou políticas para as várias áreas da igreja, vários assuntos. Outro assunto importante, que é o ponto número 16, é que nós precisamos manter registro de tudo o que acontece na vida da igreja, finanças, atividades, cursos, e em diversas áreas devemos manter o registro. Primeiro, o registro de membros. Existe um livro, né, que é manuscrito, que tem o registro de todos os membros da igreja, a cada ano, e os relatórios anuais. Então, pode-se usar esse livro, pode-se usar uma planilha, devemos ter todos os dados de cada membro: nome, endereço, data de nascimento, data de batismo, adesão à igreja, né? Ministérios que participam. Devemos ter também todos os registros financeiros. Então, todos os balancetes, os balanços devem estar arquivados numa pasta, no computador, até mesmo disponíveis para o exame de qualquer membro da igreja, tá? Registrar os batismos, casamentos, funerais. A igreja precisa ter um arquivo no computador que seja de todos esses eventos e pessoas envolvidas, né? Registro de participação em atividades. Então, são os relatórios, né, de presença na escola dominical, no coral, em reuniões de estudo bíblico, para sabermos quantos estão fazendo e quem são as pessoas que estão arroladas nos ministérios de ensino da igreja, nas atividades, enfim, da igreja. Registro de ministério
e serviço voluntário, né? Quais são as equipes de ministério? Quais são os nomes das pessoas que as compõem, né? Em que e quando estão servindo? Então, tudo isso é de vital importância para o histórico da igreja, né? Registro de treinamentos, de cursos que foram oferecidos, quem fez esses cursos, quem recebeu o certificado, registros de correspondência, cartas que chegam para a igreja, cartas que a igreja deve expedir, né? Pedidos de transferência de membros, concessão de transferência de membros, o histórico da igreja, né? As datas importantes devem ser fotografadas, filmadas e até mesmo publicadas no Jornal Batista Bíblico. E a igreja estará cuidando de sua história, que, sem dúvida nenhuma, poderá ser de grande incentivo para aqueles que a conhecerem. Muito bem, o próximo ponto aqui é o 17º, né? Revisão e atualização. Deve haver uma atualização periódica no plano de administração da igreja, tá? Então, aí, aqui vamos citar algumas etapas importantes para realizar essa atualização. Número 1, avaliação de necessidades. Regularmente, avalie as necessidades da igreja, as prioridades da igreja, em termos de ministério, finanças, infraestrutura, recursos humanos e outros aspectos relevantes da administração. Então, as necessidades podem mudar. De um tempo para outro, aparecerão novas necessidades, às quais devemos estar atentos. Revisão de objetivos. Revise, se necessário, redefina os objetivos de curto, médio e longo prazo da igreja, com base nas necessidades e aspirações atuais da comunidade. Número 3, análise de recursos. É necessário analisar os recursos disponíveis, incluindo finanças, voluntários, espaço físico e outros, e identificar, então, quaisquer áreas em que seja necessário aumentar ou alocar recursos para atender às necessidades da igreja, né? Identificação de riscos. Será que a nossa igreja, a trajetória que ela segue, ocorrerá o aparecimento de riscos, né? Quais seriam esses riscos, né? Talvez, se nós estivermos em queda financeira, talvez teremos problemas, riscos que teremos que enfrentar, né? Mudanças da comunidade para outros bairros, né? Violência em torno do templo da igreja, conflitos internos, questões legais, trabalhistas, né? Então, a igreja deve observar se vai no caminho em que encontrará riscos que devem ser eliminados através de decisões em relação a isso. Planejamento financeiro precisa ser revisado anualmente, ver se as fontes de recursos serão suficientes, como podemos aumentá-las, ou diminuir também o custo das despesas, né? Então, essa parte de planejamento financeiro também deve passar por revisão e atualização. Desenvolvimento de liderança, estamos oferecendo cursos necessários, estamos treinando líderes, capacitando pessoas para fazer a obra, ou precisamos novas tomadas de decisão, novos rumos a seguir, né? Comunicação e envolvimento. Precisamos refinar os mecanismos, os sistemas de comunicação interno e externo da igreja e ter certeza de que todos os membros estarão informados e motivados a realizar, a participar das programações da igreja, tá? Revisão das políticas e procedimentos, né? Algumas coisas podem mudar em relação às políticas e procedimentos de diversas áreas dentro da igreja, tá? Precisamos também pensar em atualizações e melhorias necessárias, né? Então, infraestrutura e manutenção, nós precisamos melhorar as condições das instalações da igreja, né? Talvez reformar
edifícios antigos, sistemas elétricos, hidráulicos, de aquecimento. Todas essas coisas devem estar sempre revisadas e atualizadas, né? Tecnologia e equipamentos. Será que o equipamento que temos ainda dá conta do recado? Áudio, vídeo, iluminação, Wi-Fi, equipamento de escritório, computadores, impressoras. Essas coisas ainda estão servindo bem a igreja ou precisam ser atualizadas, né? Acessibilidade, né? A igreja tem rampas de acesso para pessoas deficientes, idosos, famílias com crianças pequenas, temos um berçário eficiente, temos rampas de acesso, banheiros adaptados, espaços especiais reservados para idosos e também pessoas deficientes no estacionamento, né? Segurança, né? Precisamos revisar as medidas de segurança, elas estão nos garantindo realmente segurança, né? Temos câmeras de vigilância, alarme, estamos implementando políticas e procedimentos para garantir a segurança dos membros dentro do templo e fora do templo, nas imediações do templo, né? Espaço para crianças e jovens, né? Talvez precisemos criar novos espaços seguros e acolhedores para crianças e jovens participarem de atividades e programas específicos para suas faixas etárias, como salas de aula, áreas de recreação e espaços para eventos, né? Espaços de convivência. A igreja tem espaços para convivência, comunhão e até mesmo recreação, né? Programas e ministérios. Precisamos avaliar nossos programas, ministérios, estamos evoluindo ou estamos paralisados diante de algumas práticas enraizadas por décadas? Estamos fazendo a coisa certa? Será que não precisamos evoluir, melhorar? Comunicação e engajamento, né? Então, precisamos melhorar os meios de comunicação de forma que todas as pessoas estejam engajadas na participação e no ministério da igreja, né? Muito bem. Finalizando o nosso curso, nós temos aqui alguns princípios de organização pessoal, tá? Então, em primeiro lugar, o líder, ele deve ser uma pessoa organizada pessoalmente. Se ele não tiver uma vida pessoal organizada, dificilmente conseguirá organizar a igreja. Então, em primeiro lugar, estabelecer metas claras e alcançáveis, né, para orientar o trabalho diário e manter o foco nas prioridades, né? Foque nas prioridades e elas não se tornarão coisas urgentes. Quando as prioridades não forem cuidadas, vão se tornar coisas urgentes e trarão grande preocupação e ansiedade. Então, defina as metas, escolha as prioridades, persiga-as e depois, então, as coisas menos importantes. Planejamento. Planeje as suas atividades e projetos, né? Que atividades eu tenho, quanto tempo demorarei para realizá-las e quando deverei fazê-las. Priorização, né? Identifique tarefas e projetos mais importantes e coloque sempre em primeiro lugar. Faça logo, dê iniciativa para que isso seja realizado. Delegação. Reconheça suas próprias limitações e aprenda a delegar tarefas quando necessário, dentro do lar e dentro da igreja. A esposa é a auxiliadora idônea e ela poderá assumir várias tarefas dentro do lar, né? Inclusive tarefas como, por exemplo, dirigir, levar as crianças para a escola, fazer compras no mercado, levar crianças no médico, etc. Tá? Então, o pastor deve aprender a delegar coisas na igreja também. Ele não é o super-homem, nem o faz tudo. Ele deve montar equipes, delegar responsabilidades. Gerenciamento do tempo. Tempo. O pastor deve ter habilidade para cuidar do seu tempo, né? Ter momentos de estudo, também ele deve cuidar
dos cronogramas, calendários da igreja, deve ter uma vida toda organizada em termos de uso do tempo. Outras coisas, deve ter hábitos saudáveis, deve fazer exercícios regularmente, priorizar o sono adequado, uma dieta saudável e buscar atendimento médico quando necessário e check-ups anuais. Né? Muito bem, aprendizado contínuo. O pastor deve procurar investir na seu próprio conhecimento, adquirindo livros, materiais de estudo, de forma que ele possa se manter atualizado em relação ao ministério e às coisas da igreja. Né? Deve-se fazer também uma avaliação regular. Eu realmente estou alcançando os meus objetivos de vida? Estou usando meu tempo, meu dinheiro, meus recursos de modo adequado para a evolução do ministério? Finalmente, automatização e otimização. Né? Pastores precisam se atualizar, devem ter computador, impressora, talvez um tablet, celular, que são ferramentas importantes para a administração da igreja, sem as quais fica difícil fazer um bom trabalho, né? Se o pastor não tem um computador, não terá dificuldade de escrever uma carta, fazer uma planilha de controle, né? E muitos outros recursos que a informática hoje oferece para a facilitação do trabalho pastoral, né? Então, queridos, são essas aqui as orientações para uma boa administração da igreja. Esperamos que você tenha aprendido muitas coisas neste curso e que daqui para frente você ore a Deus e se esforce com esse conhecimento que agora tem para fazer uma boa administração, uma boa gestão da Igreja de Jesus Cristo, para que ela possa avançar, cumprindo plenamente o propósito de levar o Evangelho a toda criatura. Deus vos abençoe. Amém.